Você acredita que para crescermos na fé é necessário caminharmos muitas vezes na escuridão? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre é este momento de graça podermos juntos partilhar a palavra de Deus, comungar desta experiência que é ter Ele no meio de nós através da palavra. Por isso eu sempre deixo esse convite para vocês. Também peguem um momento para se aprofundarem sozinhos ali com a palavra, fazer a experiência daquilo que Deus vai continuar te comunicando. A homilia serve como um jeito de poder darmos uma certa introdução para poder ali acrescentar alguns elementos, mas é muito importante também pegarmos aqueles momentos a sós com o Senhor, com a palavra dele, para podermos crescer espiritualmente. Hoje eu quero pegar com vocês a palavra que está em Mateus capítulo 9, versículo 27 ao 31. Diz assim: Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Ou seja, esses cegos eles estavam gritando, estavam seguindo Jesus, até encontrar o lugar onde está a casa do Senhor, onde o Senhor está. E lá aí começa um novo diálogo. Significa o seguinte, que eles percebem Jesus, sabem que o Senhor está ali e agora querem ir atrás dele para poder serem curados. Eles vão caminhando. Isso aqui é lógico, como cegos, eles estão caminhando na escuridão. Eles caminham provavelmente ou guiados por alguém, ou tentando ouvir aquilo que eram os passos do Senhor, ou a multidão que, entre aspas, poderia estar acompanhando o Senhor, ou algumas pessoas. Ou seja, eles não conseguiam ver e por isso eles tinham que se mover ao encontro do Senhor de outras formas. Muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós vivemos momentos em que nós não conseguimos visualizar a presença de Deus. Perceber com os nossos olhos a ação de Deus num acontecimento, num fato, principalmente se este fato é difícil. É difícil entendermos algumas doenças, algumas situações que acontecem conosco ou com a gente, ou com pessoas que a gente ama e compreender aquilo. Eu não consigo ver Jesus nessas situações. Quantas situações você tem na sua vida que você não consegue ver o Senhor? Pois é, e aí você precisa caminhar na fé. Caminhar na fé de que Ele irá esclarecer, Ele irá fazer com que os seus olhos se abram para que aquilo que você até então não está vendo possa acontecer. Mas, no entanto, se você permanecer, e essa poderia ser uma tentação dos cegos, permanecerem onde estavam, eles não alcançariam a graça. Mas é necessário seguir ao Senhor até a sua casa, o lugar aonde, por excelência, o Senhor está e se hospeda. Nós devemos seguir o Senhor neste caminho que nos leva cada vez mais, por exemplo, ao encontro da casa, que é a igreja, que é aquele lugar onde o Senhor, por essência, está. E aqui tomamos o sacrário, por exemplo, o lugar da presença por excelência do Senhor. Ele está ali. Nós precisamos segui-lo, precisamos ir, mas aí nós vamos ter que ouvir melhor. Vamos ter que perceber as coisas de outra forma. Quando se começa a caminhar na escuridão, outras realidades têm que se tornar mais fortes na nossa vida. Essas realidades, como por exemplo, escutar melhor esta homilia, a palavra lá, como eu falei no começo, de você ter uma relação de aquela coisa de estar a sós, começar a escutar melhor esta palavra, começar a escutar melhor os teus irmãos, começar a escutar melhor aquilo que a igreja está dizendo. Por quê? Porque isso vai te dando a noção de que Ele está indo para a direita,
ou para a esquerda, se ele está seguindo reto, você vai guiando por pessoas, por amizades espirituais que te pegam, que te colocam, que pegam você pela mão, te colocam você na direção correta, vão te guiando enquanto você está no escuro. É preciso se abrir a outras realidades, mas nós não podemos permanecer ali. Quantas vezes nós paramos nos nossos questionamentos, naquilo que nós não conseguimos ver da presença do Senhor, mas nós vamos adiante. Papa Bento XVI, quando ele alemão vai ao campo de Auschwitz e percebe lá naquele campo, aquele lugar triste, onde morreram, sob o peso ali dos alemães, tantas pessoas, tantos judeus, tantos poloneses. E você vai percebendo que ele vai fazer esta pergunta: aonde tu estavas? Aonde estava o Senhor quando aconteceu tudo isso? Por que essas loucuras acontecem ainda na nossa sociedade? Aonde tu estás, Senhor? Então você não consegue ver, porque a realidade ali é muito dura. Mas você vai se guiando pela voz da igreja, vai se guiando pela voz daqueles que passaram por aquele sofrimento e talvez tenha a dizer algo sobre a fé. Aonde esta fé, esta presença deste Deus foi, sem dúvida, a luz no meio da escuridão. Eu estava lá, como se o Senhor pudesse dizer, eu estava ali, sofrendo. Enfim, você vai caminhando agora com esta lucidez. E aí quando você caminha, chega, adentra nesta casa, ou seja, entra ali perto da porta, da casa do Senhor, da intimidade com o Senhor agora vai te perguntar: o que queres que eu te faça? E aí, então Jesus perguntou-lhe: vós acreditais que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-me conforme a vossa fé. Eles acreditaram, porque eles seguiram. Não é uma fé somente de palavras, porque é uma fé de alguém que andou no escuro, que alguém que deixou-se guiar no meio da escuridão. Quando você passa por essas realidades, onde você não consegue ver as coisas claramente, mas continua persistindo, a tua fé é provada, é mostrada, é revelada pela própria atitude de ter seguido o Senhor, sem ao menos ter a clareza do que estava acontecendo, sem ao menos poder percebê-lo naquela situação, a situação da separação da tua família, a separação com você e sua esposa, as dificuldades do teu filho, aquela loucura que o teu filho fez, das atitudes dele. Você não consegue ver aonde tu estavas, Senhor, mas eu sigo. Esses tempos, uma pessoa partilhava, um pai, a filha passando por dificuldades, que ele não sabe se é de Deus, se é a libertação. Eu não entendo o que está acontecendo, não entendo o que está acontecendo, mas aí, o que faz esse pai? Ele se lança. Eu estou rezando, pedindo a Deus, estou falando a Deus por ela, se isso é uma libertação, para que possa acontecer, se isso é algo humano, que possa passar, mas a gente não sabe se isso também é algo do mal, mas enfim, estamos seguindo, ouvindo ali, pega uma opinião de um padre, pega a opinião de uma pessoa, pega de outra. Por quê? Porque busca escutar a voz. Não sabe o que está acontecendo, mas está seguindo, porque acredita que, embora as coisas não sejam agradáveis, queremos, sobretudo, ouvir a voz do Senhor. E aí, esta fé é o que mostra, uma fé prática, uma fé concreta, e de repente vai se ganhando novos aspectos da vida espiritual e os olhos começam a se abrir para nova realidade. E a primeira coisa quando esses cegos abrem os olhos é encontrar com o Senhor. Provavelmente os olhos deles se encontraram com os olhos de Deus. Por isso, o Senhor fez conforme a fé deles, e os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Imagine eu, por causa do encanto, por causa do desejo
Quantas vezes nós saímos assim empolgados por tudo aquilo que Deus está fazendo conosco. Até muitas vezes fazemos com tanta empolgação que esquecemos daquele acontecimento muito mais particular, muito mais da intimidade, mas enfim, há uma alegria, há um desejo de espalhar a bondade do Senhor a todos. Pense um pouquinho, se você está passando por essa escuridão, por esse obstáculo, ou conhece alguém que está passando por isso, permita que essas pessoas ou que você se guiem por essas vozes, se guiem por aquilo que é o ensinamento da igreja, por aquilo que vai, no meio da escuridão, vai nos dando esta força. Ou que talvez seja alguém que você possa dar a mão e ser esta mão que também guia. Ou quem sabe você precisa também receber a mão de alguém. Peça a Deus uma mão, uma pessoa que realmente tenha uma busca por Deus, possa te segurar e te levar até a presença de Deus. Pedimos estas graças, pedimos sobretudo que cada dia mais possamos aprofundar nesta vida espiritual. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.